Olá, minha querida aluna, meu querido aluno, eu sou o professor Egberto Buarque e esse nosso curso vai ser sobre Lei de Responsabilidade Fiscal, né? A Lei Complementar número 101 de maio de 2000, né? Uma coisa muito importante é que a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela é um conjunto de boas práticas, né, que foram sendo consolidadas ao longo de décadas, né? E, infelizmente, ao longo de décadas de muitos erros em termos de finanças públicas, né? Muitas situações que se repetiram ao longo dos anos e que mostraram, né, que realmente traziam consequências muito graves às finanças públicas. E é muito comum as pessoas acharem que as finanças públicas, as finanças do Estado, as finanças do setor público, não afeta diretamente a vida delas. E afeta sim. Quando você tem um problema de inflação muito alta, que corrói o poder aquisitivo das famílias, principalmente das famílias de baixa renda, quando você tem serviços públicos cada vez piores, né, como saúde, educação, faltando recursos, né, para colocar os medicamentos nos hospitais, ou boas instalações, ou bons salários para os professores, tudo isso se conecta com as finanças públicas, com a capacidade do Estado de se financiar, com a capacidade do Estado de se manter funcionando de forma adequada e ao longo prazo, Então, a responsabilidade fiscal, durante décadas, foi negligenciada no Brasil, né, numa visão de que o Estado deveria, sim, puxar a economia, ser protagonista da economia, custe o que custar. E o grande problema, talvez um pouco por desconhecimento e um pouco por má fé, é que os políticos eles têm uma dificuldade em tomar decisões que sejam responsáveis do ponto de vista das finanças públicas, que preserve as gerações, decisões que preservem as gerações futuras, porque as irresponsabilidades fiscais que se cometem hoje, elas não necessariamente cobram o seu preço hoje. Elas normalmente cobram um grande preço na forma de desemprego, na forma de inflação, na forma de juros altos das gerações futuras. Então, o mau gestor que toma decisões hoje que são ruins do ponto de vista fiscal, normalmente os resultados dessas decisões não são associados a ele. São creditados ao gestor futuro, que vai estar administrando a coisa pública no momento em que essas decisões ruins de hoje estiverem produzindo seus efeitos. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela veio para colocar uma restrição no gestor público, né? Principalmente naquele gestor com o viés político, para que ele não tome decisões pensando apenas no curto prazo, pensando apenas em agradar o seu eleitorado no curto prazo para obter mais votos na próxima eleição. Ele é forçado a tomar decisões ou tem o seu poder decisório limitado por regras de boas práticas de finanças públicas, né, de boa governança de finanças públicas, para que o Estado seja sustentável no longo prazo. Legal? Beleza? Bom, a Lei de Responsabilidade Fiscal, como já sabemos, é uma lei complementar, né? O artigo 165, parágrafo 9º, inciso 1 da Constituição Federal de 88, diz que caberá uma lei complementar estabelecer vários aspectos a respeito de finanças públicas. Alguns desses aspectos são tratados na Lei 4.320 de 64, né? E é por isso que ela é materialmente complementar, ou mais especificamente falando, em alguns aspectos, em alguns dos seus artigos, ela é materialmente complementar, e outros assuntos que estão lá no inciso 1 do parágrafo 9º do artigo 165, são tratados pela Lei de Responsabilidade Fiscal. No entanto, não existe uma lei complementar que trate de todos os assuntos que estão lá indicados no inciso 1º do parágrafo 9º do artigo 165 da Constituição Federal de 88. Beleza? Bom, vamos começar aqui o nosso estudo da Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa lei que é um marco nas finanças públicas do Brasil. Ela é de 2000, né? E eu costumo dizer o seguinte: Deus é brasileiro, com certeza, né? Porque 500 anos
sem lei de responsabilidade fiscal e o Brasil não fechou, não faliu. Então, realmente, a gente tem muita sorte, Deus está do nosso lado, ok? Vamos lá, coloca aí na tela, por favor. Bom, antecedentes da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela não foi uma invenção genuinamente brasileira, né? Ela se baseou em alguns antecedentes internacionais e nacionais, né? No plano internacional, ela se baseou na Fiscal Responsibility Act, né, da Nova Zelândia, de 1994, no Budget Enforcement Act dos Estados Unidos, da década de 90, né? Budget é orçamento, né, exercitando um pouco aqui do nosso inglês. E o Tratado de Maastricht, da Comunidade Europeia, de 1992, que estabelecia regras de finanças públicas, né, parâmetros de responsabilidade fiscal para ingresso na Comunidade Europeia. Bom, no plano nacional, nós tivemos a Lei Camata 1, que é a Lei Complementar 82 de 95, e a Lei Camata 2, que é a Lei Complementar 96 de 1999, que eram leis que basicamente tratavam de despesa de pessoal. Não é? Por que despesa de pessoal? E já engreno aqui num dos principais aspectos e no aspecto, eu digo mais famoso, né, da Lei de Responsabilidade Fiscal, o aspecto pelo qual a Lei de Responsabilidade Fiscal é conhecida, que é o ponto que trata das despesas de pessoal. Porque a despesa de pessoal, devido à estabilidade que tem o servidor público, né, ela é uma despesa rígida, né? O que é uma despesa rígida? É uma despesa que é difícil de ser reduzida. O setor público no Brasil, diferentemente de uma empresa, ele não pode facilmente, né, reduzir a sua despesa de pessoal como faz uma empresa quando as suas vendas diminuem. Quando as suas vendas diminuem, por exemplo, uma montadora de veículos, né, ela está vendendo menos carros, o que ela faz? Ela dá férias coletivas, ela demite funcionários, porque ela não está tendo receita da venda de carros, a receita caiu, então ela tem que reduzir o seu custo, tem que reduzir a sua despesa, o seu gasto, né? E uma boa parte dessa despesa é mão de obra. Já o serviço público, né, o setor público, ele não tem essa flexibilidade. Tudo bem que a Constituição, né, artigo 169, lá, parágrafos 3º e 4º, fala em redução de despesa de pessoal. Mas isso não é um processo fácil de se implementar, né? Devido à estabilidade do servidor, devido ao forte corporativismo, então, e nem é possível a redução da remuneração do servidor público, né? Então, diferentemente do setor privado, em que por acordo coletivo você pode reduzir salário. Então, você tem uma rigidez nessa despesa de pessoal. Daí a necessidade de se controlar de forma rígida, né, e de forma constante a despesa de pessoal, entre outros gastos, mas principalmente a despesa de pessoal, para que ela não atinja determinados patamares, né, que se entendeu que são perigosos para a administração pública. Beleza? Segue na tela, por favor. Bom, o artigo 1º, na Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu parágrafo 1º, ele traz um resumo do que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Eu digo que se a Lei de Responsabilidade Fiscal fosse um filme, o parágrafo 1º do artigo 1º seria o seu trailer, né? Vamos ler ele junto aqui? Coloca na nossa tela, por favor. A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, né? Então, vemos aqui já dois princípios da responsabilidade fiscal: planejamento e transparência, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange à renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da Seguridade Social e outras, dívidas consolidada, imobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em restos a pagar. Não é? Bom, então, em termos de responsabilidade fiscal, quando a gente fala de política fiscal, nós estamos falando de três aspectos, né? O primeiro
é a questão de gasto, despesa. O segundo, receita. E o terceiro, dívida. Então, reduzindo bastante, é claro que política fiscal é mais que isso, mas para ser resumido, para a gente pegar esse conteúdo, quem não tem, né, vivência, né, e nós estamos falando para esse público que não tem vivência de política fiscal, tu está estudando para concurso, nunca viu o assunto. Quando eu falo de política fiscal tem na nossa casa, que é o quê? Monitorar quanto ganha, quanto gasta e a dívida. Né? Então, quando ele fala de operação de crédito, fala de dívida, fala de renúncia de receita, geração de despesa, nós estamos falando de política fiscal, nós estamos falando de quanto arrecada, nós estamos falando de quanto gasta e nós estamos falando de endividamento. Né? E é muito comum, né? Infelizmente ainda é muito comum aquele político querer prometer mágica. O que é mágica? Nós vamos aumentar os gastos públicos sem aumentar a tributação. Né? Não estou aqui questionando questões relacionadas à ineficiência, né, do recurso público, a corrupção, o desvio no uso do recurso público. Pode ser que você já esteja pensando nisso, é normal, a maioria das pessoas logo fala isso. Mas eu estou falando aqui daquela situação em que o gestor público ele gasta, aumenta os gastos, né, de forma bastante abrupta, sem aumentar a arrecadação. E muito pelo contrário, muitas vezes reduzindo a arrecadação, fazendo muitos e dando muitas isenções, né, para ter apoio de setores da indústria, certo? Então, isso parece uma boa gestão, né? Parece um ganho de eficiência, mas esse desequilíbrio, na verdade, isso é um desequilíbrio, né? Ou seja, onde o Estado está sendo administrado na base do déficit, né? Ele está arrecadando menos, gastando mais, e isso está gerando déficit. Esse déficit vai aumentar a dívida, né? E a dívida vai cobrar juros. Então, no longo prazo, isso vai cobrar um preço na forma de menos recursos para as políticas públicas, de mais despesa de juros, aumento da taxa de juros, né? Pode ser também que esse gasto elevado agora, esse aumento abrupto de gasto, gere inflação, certo? Então, a política fiscal, ela é muito importante. E os resultados dela, muitas vezes, os resultados ruins e os resultados bons também, eles não aparecem de imediato. Então, muitas vezes, quem é o bonzinho hoje, na verdade, está plantando coisas ruins para o futuro. E quem é o político mau hoje, está plantando coisas boas para o futuro, certo? Seguindo em frente, por favor. Abrangência. Então, quem está sujeito às regras da Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Bom, lá no artigo 1º, ele fala, né, que a União, os estados, Distrito Federal, municípios, as fundações, mas a lei poderia ter simplificado. Por quê? Porque na prática não, né? Na verdade, o que está escrito lá poderia ser resumido o seguinte: quem é abrangido pela Lei de Responsabilidade Fiscal? Resposta: toda a administração pública, né? Toda a administração pública, exceto as estatais independentes, né? Então, nós vamos ver um conceito no artigo 2º da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é o conceito de estatal dependente, né? Mas antes da gente ver esse conceito com o rigor da lei, a gente já coloca aqui que estatal dependente é aquela que não consegue se manter somente com os seus recursos, com os recursos gerados a partir do seu negócio. Né? Então, por exemplo, a Embrapa é uma estatal dependente. Por quê? Porque ela não consegue se manter apenas com os recursos que ela gera a partir de suas atividades. Ela precisa de recursos do Tesouro, e recursos do Tesouro, na verdade, são recursos do contribuinte, né? Ela precisa de recursos do contribuinte para se manter funcionando. Então, essa estatal, a Embrapa, a estatal dependente, aliás, toda estatal dependente, ela é sim alcançada pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Ou seja, os gastos de pessoal da Embrapa, por exemplo, eles estão dentro do limite de despesa de pessoal do Poder Executivo, certo? Já a Petrobras, que é uma estatal independente, ou seja, ela consegue se manter apenas com os recursos gerados a partir de suas atividades, do seu negócio,
né? Ou seja, a Petrobras, por exemplo, não depende de recursos de dinheiro do contribuinte para pagar o salário dos seus empregados. Então, a despesa de pessoal, por exemplo, né, a despesa de pessoal da Petrobras, ela não entra no cálculo do limite de despesa de pessoal do governo federal, do Poder Executivo do governo federal. Não é? Por quê? Porque a Petrobras é uma estatal independente. Então, a lei de responsabilidade fiscal ela vai alcançar toda a administração pública, exceto as empresas controladas pelo governo, né? Ou seja, as estatais independentes. Beleza? Segue aí na tela, por favor. Bom, importante também registrar que o DF, né, o Distrito Federal, ele segue as determinações para os estados para efeitos da LRF. Então, o DF é um ente federativo híbrido, né, que muitas vezes acumula competências estaduais e competências municipais, como, por exemplo, em matéria tributária. Então, poderiam surgir dúvidas a respeito do que o Distrito Federal deveria seguir em termos de lei de responsabilidade fiscal, né? E aí, para evitar essa discussão, para evitar, né, problemas dessa natureza, a lei de responsabilidade fiscal, muito bem, já deixou claro. Olha, Distrito Federal, para fins de regramento aqui de responsabilidade fiscal, você vai seguir tudo aquilo que for determinado para os estados, ok? Não se aplicará a você as regras destinadas aos municípios. Você fica aqui junto com os estados, beleza? Segue aí na tela, por favor. Nas referências ao Poder Legislativo, incluem-se os tribunais de contas, né? O TCU, que é o Tribunal de Contas da União, os TCEs, que são os Tribunais de Contas dos Estados, os TCMs, que são os Tribunais de Contas dos Municípios, e o TCM, que é o Tribunal de Contas do Município. Então, aqui cabe um comentário para já dirimir essa dúvida, né? Da diferença entre Tribunal de Contas do Município e Tribunal de Contas dos Municípios, né? Bom, Tribunal de Contas do Município só existem dois e a Constituição de 88 vedou que se criassem novos tribunais ou conselhos de contas municipais, né? Quem são esses dois? O Tribunal de Contas do Município de São Paulo e o Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, né? Então, só existem esses dois tribunais de contas municipais no Brasil e a Constituição proibiu que se criassem novos tribunais de contas na esfera municipal. Bom, então, e para os outros municípios do Brasil, né? Os outros 5.000 e lá vai fumaça municípios do Brasil. Quem fiscaliza as contas desses municípios? Bom, em princípio, essa competência é atribuída aos tribunais de contas dos respectivos estados, né? Então, em um determinado estado, quem fiscaliza, né? Então, vamos pegar no próprio Rio de Janeiro. Você tem lá a cidade do Rio de Janeiro que tem o seu próprio Tribunal de Contas. Mas e os outros municípios do estado do Rio de Janeiro? Quem vai julgar as contas dos gestores desses outros municípios? O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Poxa, Egberto, então você está querendo dizer que o Tribunal de Contas do Estado, além, né, de fiscalizar os gastos públicos do governo do Estado, ele ainda tem que fiscalizar os municípios daquele Estado, né? Sim, é isso mesmo. Mas isso não vai causar uma sobrecarga no Tribunal de Contas daquele Estado? Sim, vai. E o que se pode fazer a respeito disso? Bom, a Constituição permitiu que, nesses casos, o Estado crie um órgão chamado Tribunal de Contas dos Municípios. Ou seja, é um órgão da esfera estadual que tem como atribuição fiscalizar os gastos dos municípios daquele Estado. Então, são órgãos de natureza diferente, né? São diferentes. O Tribunal de Contas do Município é o Tribunal de Contas daquele município, que só tem cidade de São Paulo e cidade do Rio de Janeiro. Tribunal de Contas dos Municípios é o órgão da esfera estadual, assim como o TCE também é da esfera estadual, e que tem como atribuição fiscalizar as contas dos municípios daquele estado. Bom, e o que a LRF está dizendo? Voltando aqui à LRF, depois desse grande parênteses, que para fins de lei de responsabilidade fiscal,
os tribunais de contas vão ser considerados como integrantes do Poder Legislativo, o que, do ponto de vista da organização do Estado, não é correto, do ponto de vista da organização do Estado, dos poderes. Os tribunais de contas são órgãos autônomos. Né? Como assim autônomos? Eles não estão dentro de nenhum poder, eles não fazem parte do Poder Executivo, do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, eles são órgãos autônomos, né? Justamente para ter a devida imparcialidade e independência para fiscalizar a administração pública. Ah, Egberto, mas eu li lá na Constituição, lá pelo artigo 70, que o controle externo é exercido pelo Congresso Nacional com o auxílio do Tribunal de Contas. Isso. Auxiliar não significa estar subordinado, não significa integrar o Congresso Nacional, tá certo? Mas, para fins de lei de responsabilidade fiscal, e o que significa para fins de lei de responsabilidade fiscal? Por exemplo, quando se trata de limite de despesa de pessoal, os gastos dos tribunais de contas vão ser analisados dentro do limite de despesas do Poder Legislativo, ok? Então, quando eu for abordar os tribunais de contas do ponto de vista da lei de responsabilidade fiscal, eu vou considerá-los como integrantes do Poder Legislativo, embora o arranjo constitucional não tenha estabelecido dessa forma. Beleza? Segue aí na tela, por favor. Bom, o artigo 2º da Lei de Responsabilidade Fiscal, ele traz 4 definições, né? 2 bastante simples e 2 um pouquinho mais elaboradas, né? Então, ele define o que é ente federativo, define o que é empresa controlada, define o que é estatal dependente e define o conceito de receita corrente líquida, né? Bom, ente federativo é a União, cada estado, o Distrito Federal e cada município, né? Empresa controlada é aquela empresa em que o ente federativo detém de forma direta ou indireta a maioria do capital social com direito a voto. Bom, e estatal dependente? Bem, aí a gente já vai no texto da lei. Ela é a empresa controlada que receba do ente controlador recursos financeiros para pagamento de despesas com o pessoal ou de custeio em geral, ou de capital, excluídos, no último caso, aqueles provenientes de aumento de participação acionária. Bom, então, vamos analisar aqui essa definição que a LRF está trazendo de estatal dependente, né? Então, primeiro, ela tem que ser uma empresa controlada por um ente federativo, né? Seja a União, seja o Estado, seja o Distrito Federal, seja o município, ela tem que ser controlada. Ah, Egberto, então ela tem que ser uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista? Correto. Mas não necessariamente uma empresa controlada será uma empresa dependente, né? Ou seja, ser uma empresa controlada é uma condição necessária, mas não é suficiente para se concluir que se trata de uma estatal dependente. Para que ela seja dependente, além de ser controlada, ela tem que receber recursos do ente federativo controlador para pagamento de despesa de pessoal ou de custeio em geral, né? Quando a lei fala de despesa de pessoal e de custeio em geral, era melhor ela ter dito despesas correntes, né? Então, se aquela empresa controlada recebe recursos do ente controlador para pagar despesas correntes, como, por exemplo, despesa de pessoal, não há dúvida, ela é uma estatal dependente. Agora, e se ela recebe recursos para cobrir despesas de capital, né? Como investimentos, obras, né? E aí? Aí vai depender. Porque se esse recurso chegar até a estatal, a empresa controlada, por meio de aumento de participação acionária, isso não torna essa estatal dependente. Agora, se esse recurso para fazer despesa de capital chega até a estatal dependente por meio de subvenção, uma subvenção econômica, por exemplo, né? Então, isso tornará essa estatal uma estatal dependente. A visão da Lei de Responsabilidade Fiscal é que o ente federativo, assim como qualquer outro acionista, ele pode, por meio de aumento de participação acionária, né, colocar recursos na sua empresa controlada para que ela faça investimentos, certo? Então, por exemplo, em 2008, logo após o anúncio da descoberta do pré-sal,
o governo federal aumentou sua participação acionária, né, fez um aumento de capital na Petrobras, né, para que ela pudesse fazer os novos investimentos que a descoberta do pré-sal demandava. E aí, isso não tornou a Petrobras uma estatal dependente, ela continua independente até hoje. Então, o que a gente tem que guardar? Estatal dependente é uma empresa controlada, mas basta ser controlada para eu já concluir que é dependente? Não. Ela tem que receber recursos do seu controlador, do ente controlador. Se esses recursos forem para pagar despesa corrente, como despesa de pessoal e de custeio em geral, então não tem dúvida, não tem ressalva. Essa estatal será dependente. Agora, se ela recebe recursos para executar despesas de capital, recebe recursos do ente controlador para executar despesas de capital, então eu tenho que analisar. Esse recurso chegou até ela por meio de aumento de participação acionária? Sim, chegou. Então, ela continua independente. Esse recurso chegou por outro caminho, que não seja aumento de participação acionária, chegou por outro caminho. Então, ela também é dependente, mesmo sendo recursos para despesa de capital, ok? Segue na nossa tela, por favor. Bom, receita corrente líquida, né? Receita corrente líquida. Então, esse conceito de receita corrente líquida é um conceito contábil, né? E é um conceito que está lá escrito na lei e que eu traduzi aqui numa linguagem contábil para a gente visualizar melhor o que a lei está dizendo. Né? Mas a ideia da receita corrente líquida é justamente você ter um parâmetro de arrecadação que o Estado, né, que o poder público, seja o governo federal, seja o Estado, o Distrito Federal, o município, do recurso com o qual efetivamente ele pode contar para cobrir seus gastos. Né? Então, a receita corrente líquida. Né? E esse conceito é muito importante, por quê? Porque ele vai ser o parâmetro em relação ao qual a lei de responsabilidade fiscal vai estabelecer os diversos limites. Então, por exemplo, a despesa de pessoal, os limites de despesa de pessoal, eles são estabelecidos com base na receita corrente líquida. Né? Os limites de endividamento e de contratação de operações de crédito, conforme estão lá nas resoluções do Senado, eles vão aparecer, eles vão ser calculados, melhor, com base também na receita corrente líquida. Os limites de concessão de garantia também com base na receita corrente líquida. Então, a receita corrente líquida, ela é o principal parâmetro, né, em relação ao qual serão calculados os limites da lei de responsabilidade fiscal. Legal? Bom, então, por que receita corrente líquida, né? Receita corrente líquida. Por que não receita líquida? Aliás, essa é uma pegadinha da prova, né? Ele coloca receita líquida, né? Receita orçamentária líquida. Está errado, porque a receita orçamentária ela pode ser receita corrente ou receita de capital. E o conceito, né? A receita corrente líquida, o nome já diz, ele abrange, o ponto de partida é apenas, as receitas são apenas as receitas correntes, né? Aí você imagina, poxa, mas por que só a receita corrente? Vamos pegar a despesa de pessoal, que é a despesa mais perigosa, né, em termos da administração pública. Por quê? Porque eu já falei, porque ela tem uma rigidez, né? Não dá para reduzir essa despesa de uma hora para outra. Bem, essa despesa é uma despesa corrente, é uma despesa regular. E as receitas correntes, elas têm essa característica de serem receitas regulares, não é? E, portanto, para eu enfrentar uma despesa regular, eu tenho que confrontar, eu tenho que lançar mão de uma receita que também seja regular. Não é verdade? Então, daí eu tirar do conceito as receitas de capital, que são receitas eventuais. Olha lá, receita de operação de crédito, receita de alienação de bens, né? E mais ainda, são receitas que não representam um aumento do patrimônio líquido, do patrimônio público, né? São receitas que decorrem de fatos permutativos. Quando você tem operação de crédito, você não aumentou a riqueza do poder público. Quando você tem receita de alienação de bens, você não aumentou a riqueza do poder público. Agora, quando você arrecada um imposto, você aumentou a riqueza do poder público. Né? Então, a receita corrente é aquele dinheiro que a gente chama de dinheiro novo no Estado. E líquida, por quê? Porque são feitos alguns ajustes, algumas deduções até se chegar no seu valor. Beleza? Mas vamos encerrar aqui esse bloco para a gente começar o próximo bloco já
falando da receita corrente líquida em todos os seus detalhes. Legal? Grande abraço, excelentes estudos e fique com Deus.